Abra a vossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 4, para a nossa meditação. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Amados, por gentileza, incline a sua cabeça por um minuto, só para me fazer uma oração. Pai, primeiramente, Senhor, eu quero te dar graça por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui para ser um instrumento nas tuas mãos, para servir, Pai, a tua igreja, a tua noiva nesta noite, com a tua santa e gloriosa palavra. Senhor sabe, Pai, como eu sou dependente de Ti, como eu necessito do Senhor, sou cônscio, Pai, da Sua presença, Pai, nesta noite. Precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, cativa, Pai, a mente, o coração nesta noite, para que eles possam compreender a Tua mensagem, Senhor, para a glória do Teu nome, ó Deus. Assim eu te peço, Pai, te agradeço, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Amados, eu me lembro no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu não era nem batizado nas águas, porque quando eu fui levado para ser batizado nas águas, não tinha dado certo. Então, e na onde eu congregava, era de 3 em 3 meses. Então, não deu certo o meu batismo por causa da documentação. Quem trabalha na área da administração sabe disso. Mas nós tínhamos o trabalho na segunda-feira, lá na paróquia, que é a igreja lá da Coab, era chamada Igreja da Paróquia. E lá tinha uma campanha de oração. Era cheio. As pessoas vinham do trabalho, vinham da escola, mesmo cansado, e ia orar. Era mais ou menos 40 minutos a 1 hora de oração. O nosso pastor, que é o pastor de vocês, que é o meu pastor ainda hoje, que era o pastor lá da igreja da Coab. Então, irmãos, nós ali reunidos, e foi no trabalho desse que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Selado com o Espírito Santo. Fui batizado com o Espírito Santo. E foi algo marcante, maravilhoso. Aquele momento. Eu fiz muita prova de Deus depois que eu fui batizado, se de fato eu tinha sido batizado mesmo. E não é errado você fazer isso. Você tem que fazer prova de Deus mesmo. E eu me lembro de um culto, um dos primeiros hinos que foi colocado ali no grupo, que o grupo era misto, era o grupo das irmãs e os varões. E o hino era assim: deixa Jesus me tocar. Você lembra disso, pastor Francisco? Deixa ele me envolver. E nós estávamos ali com a nossa oportunidade, porque nós éramos subcongregação da congregação do Rosana. E ali eu falei: Senhor, se de fato eu fui batizado com o Espírito Santo, então manifesta, Pai, o seu poder aqui agora. Imediatamente, irmão, Deus derramou o seu poder. E eu ali fui tomado do Espírito Santo. E vi a confirmação do Senhor. O que você está dizendo? Onde eu quero chegar? Eu preciso dizer que quando nós somos batizados com o Espírito Santo, ele é contínuo
não fica só uma vez. E há um propósito quando somos batizados no Espírito Santo. Não é para falar mais língua do que o outro. E não é só simplesmente para falar em línguas, porque o texto que eu li fala do revestimento do poder de Deus que foi derramado aos 120 crentes que estavam reunidos ali em Jerusalém com os apóstolos. E todos que estavam na casa foram cheios do Espírito Santo. Todos. Não ficou ninguém. Todos viram o sobrenatural de Deus. Todos viram a glória de Deus. Todos foram tocados com o poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que a casa foi tão tomada que lá fora as pessoas sentiam o poder de Deus. Mas veja o texto que o pastor leu. O pastor leu aqui Atos dos Apóstolos capítulo 1. E o que me chama a atenção é o verso de número 7. Melhor, é isso mesmo, verso número 7. E o 8, que diz: Disse-lhe, não vos pertence saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Para quê, irmão? A parte B do versículo diz: ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O maior propósito aqui do batismo ou revestimento do poder de Deus é para nós suportarmos as aflições, porque nós somos testemunha de Jesus Cristo. Nós pregamos o Evangelho, nós somos uma carta aberta. E por sermos uma carta aberta, e por sermos testemunha, que por sermos igreja, nós vamos ter retaliações, afronta, perseguição e também martírio. É por isso que eu e você precisamos, em primeiro lugar, buscar o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder para permanecer em Cristo Jesus, para ser cheio do poder de Deus, para um propósito, somente para fazer o ID do Senhor. E o ID não é só o evangelismo, mas é em todo o requisito que compõe a igreja. É para isso que Jesus deu esse poder maravilhoso, e ela continuou, ela não parou lá. Porque Jesus disse assim: não saia de maneira nenhuma de Jerusalém, fique lá. Em João capítulo 16, você vai ver que Jesus vai fazer uma promessa aos discípulos, depois que ele fala da sua partida. O que Jesus faz? Olha, eu preciso ir para o Pai, eu preciso ir para o Pai. E os discípulos estavam tão preocupados, porque Jesus estava se despedindo e falando do que ia acontecer com ele. E eles de maneira nenhuma queriam perder a presença de Jesus. Eles não queriam perder a presença do Mestre. E é isso que eu e você devemos nos preocupar. Se o que tem tomado o nosso tempo de buscar a presença de Deus a tal ponto de não sentirmos mais a presença de Deus. O que tem acontecido? Então, os discípulos aqui, quando Jesus fala da descida do Espírito Santo, os discípulos estão aflitos, estão preocupados, porque Jesus está falando de como que ele ia morrer. Ele precisava subir, ele precisava cumprir o propósito do Pai, que era ser crucificado, que era beber o cálice, e o cálice este de sofrimento para resgate da humanidade.
Era necessário, por mais que os discípulos não entendiam, mas se eu estivesse no lugar dos discípulos, eu ia dizer não, que Deus não permita. Porque Jesus olha para Pedro, e Pedro como homem ali, com sentimento, não queria perder de maneira nenhuma Cristo. Mas Jesus olha para Pedro, não olhando para Pedro, porque até com carinho, o diabo ele trabalha, ele age, ele manipula, e você pensa que é Deus falando e não é. Pedro estava falando de fato que não queria que isso acontecesse com o mestre. Aí Jesus olha não só para Pedro, mas olha para o que estava sob Pedro, Satanás. O diabo estava sobre a vida de Pedro. Então Jesus, ele diz em João 16: eu vou para o Pai, eu preciso ir para o Pai, é necessário que eu vá para o Pai. Foi para isso que eu vim, para ir. E quando eu chegar lá, vocês não vão ficar órfãos, não vão. Não deixarei vocês órfãos, mas eu vou enviar o outro Consolador, que guiará vocês, que conduzirá vocês, que estará com vocês. Aleluia. O outro Consolador, que é o mesmo Jesus, o outro Consolador, que é o mesmo Pai, não são distintos, ou seja, não estão separados. O mesmo Deus Pai é o mesmo Filho Jesus e o mesmo Espírito Santo. Eles ambos estavam no Éden, porque é o mesmo Deus. Quando Deus disse haja, Jesus foi lá e executou, e o Espírito Santo estava sobre as águas. Então o mesmo Jesus é o mesmo Espírito Santo e o mesmo Pai, porque Jesus disse em João 14 para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai a não ser por mim. Aí um dos discípulos pergunta: mostra-me o Pai, e já basta. E Jesus está dizendo: eu estou há tanto tempo convosco, não tem me conhecido, quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus é o nosso Pai e também o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito, ele é o redentor, ele é o resgatador. É Ele que venceu. Ele não vai vencer, e a igreja também não vai vencer. Ele venceu e a igreja também venceu, porque foi Cristo que deu a vitória para a igreja na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Então Jesus disse: eu vou para o Pai e vou enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo, Paracleto. Ou seja, Ele está junto, do lado, juntinho com vocês. Não se preocupe com o que vocês vão falar. Não se preocupe, eu colocarei palavra na vossa boca. Então era necessário que os discípulos não saíssem de Jerusalém, porque Jesus sabia o que eles iam enfrentar. Como eu disse, perseguição, prisão, martírio, chicotadas. Então Jesus disse: não saia de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E eu sei que vocês estão em campanha de oração, mas não só basta a oração. O que adianta orar e não ter o coração em Deus? Não basta só vir aqui e cumprir o protocolo na oração. Para você receber, você precisa morrer. Pastor, morrer? Literalmente. Óbvio que não é literalmente, porque se eu disser aqui literalmente, você tem que se matar. Eu não estou dizendo literalmente, mas eu estou dizendo que você precisa morrer para o mundo. Aleluia. Morrer para o mundo e viver totalmente, exclusivamente para Cristo. Deus quer se batizar e continua batizando com o Espírito Santo, continua dando dons espirituais, continua. Ele não cessou os dons com os apóstolos, não. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver que quando ele vier, ou seja, Paulo, quando escreve para a igreja de Coríntios, capítulo 13, melhor dizendo, depois que ele fala sobre o amor, ele fala que algumas coisas serão cessadas, mas os dons ainda eram contínuos, porque Jesus não voltou. Porque se Jesus tivesse voltado, a igreja já estaria subido, já não estaria aqui. Então os dons sim
são continuistas, ou seja, os dons ainda são dados por Deus, para a glória de Deus e edificação da igreja. Não é para eu ser melhor. E de fato tem pessoas que teve 9 dons aqui, mas é para a glória de Deus, é para louvor a Deus, é para que Deus seja exaltado, é para que Deus seja agradecido, é para que Deus seja glorificado. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto e defendendo o seu apostolado, sabe o que ele disse? Se eu tiver que me gloriar, eu me gloriarei no Senhor, porque o conhecimento que eu tenho, a dupla cidadania, não adianta nada, mas o que eu recebi de Deus é mais poderoso. Oh, glória seja dada ao Senhor. Nós se perdemos na nossa sabedoria, mas quando temos a sabedoria que vem do alto, Deus conduz a história, conduz a igreja, conduz a sua vida. Ele vai te guiando, vai derramando sobre você os dons espirituais para a glória de Deus, vai te capacitando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veja que os 120 recebeu. Então Jesus disse: não saia de Jerusalém. Capítulo 2 diz: e cumprido-se o dia de Pentecostes. O que é o Pentecostes? Era uma das festas principais, chamada festa da colheita. Era uma festa que estava acontecendo ali em Jerusalém. E todas as pessoas vinham. E a Bíblia diz que eles estavam dentro da congregação, em oração, em jejum, em espera. E a oração só era uma: Senhor, estamos aguardando. Derrama o Espírito Santo. Derrama o Espírito Santo. Derrama o Espírito Santo. Derrama o Espírito Santo, sopra o Espírito Santo, o revestimento de poder. Senhor, foi isso que o Senhor disse enquanto o Senhor estava ressuscitado, o corpo ressuscitado. A orientação aqui foi que depois que Jesus ressuscitou, ele disse: não saia, permaneça em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então os discípulos permaneceram. Quando estava em oração, verso 2 diz: de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso. Um som, amados, isso aqui foi literal mesmo. Coisa sobrenatural, coisa profunda. Coisa profunda. O homem carnal não consegue discernir o espiritual, mas o homem espiritual discerne as duas coisas, tanto o espiritual como o carnal. Então a Bíblia diz que veio um som como de um vento e veemente e impetuoso. Eles perceberam isso, eles ouviram isso, e encheu toda a casa em que estava sentado. O que é isso? Não só permaneceu com os discípulos, mas eles perceberam que o ambiente foi tocado, o poder de Deus desceu, o vento veio com força. Ai, xadacalabaxolha de calamaia. Aleluia. Olha só, e o verso 3 diz: e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Eles viram, não só sentiram, eles viram línguas repartidas de fogo tocando neles. Eles viram o sobrenatural, eles viram. Pastor, só tinha ancião lá? Não. Pastor, só tinha varões lá? Não. Só tinha irmãs lá? Não. Tinha varões, irmãs, jovens, todos estavam lá, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu preciso perguntar para vocês, se de fato quer ser cheio do Espírito Santo, você que não é batizado com o Espírito
Espírito Santo. De fato você quer ser cheio do Espírito Santo. De fato você quer receber o poder de Deus. De fato você quer ser renovado com o Espírito Santo. De fato você quer experimentar os dons espirituais. De fato você quer ver o céu aberto sobre a tua vida. Morra para o mundo. Morra para as amizades mundanas. Morra e nasça para Cristo. Ande com Cristo. Viva com Cristo. E você verá a glória de Deus sobre a tua vida. O céu vai abrir. E eu me lembro do meu batismo. Eu imagino vocês lembrando do batismo de vocês. Quando vocês sentiram aquele poder, aquele presença, aquele toque, como foi maravilhoso. Você não conseguia se controlar, porque o Espírito Santo tomou você, encheu você. E você que não provou ainda, eu preciso dizer para você que é muito bom, é maravilhoso. Deixa o Espírito Santo encher você. Deixa o Espírito Santo renovar você. Deixa. Ai, xadacalabaxoga de calamaia. Vento, som, línguas. Verso 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Algo ímpar que aconteceu aqui, algo marcante que aconteceu aqui. Essa promessa não estava só relacionada pela voz de Jesus Cristo ali naquele momento, mas Jesus, quando estava com o Pai, disse para os profetas como seria. E você vai ler lá em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, você vai ver lá. Jesus, louvado seja Deus. Quando eu estou dizendo Jesus, eu estou dizendo Deus. Pegou o profeta e ele começou a dizer como seria. Olha o que diz Joel capítulo 2, verso 28, que também é relatado por Pedro em Atos Apóstolos capítulo 2. Então veja só o que o profeta Joel diz: há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Aleluia, Deus, aleluia. Glória a Deus. Talvez você nesta noite sente saudade. Nossa, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, quando eu fui tocado pelo Espírito Santo, no grupo da mocidade, da juventude, no grupo das irmãs, dos varões, da igreja local, foi algo ímpar. Deus não mudou, irmão. Deus não mudou. É os tempos, somos nós mesmos que mudam. Ele continua o mesmo. A sua ferramenta, a sua armadura está enferrujada, tira de lá. Ele tem óleo para desenferrujar a ferramenta. Então tira de lá, vai para a oração, vai para o jejum, vai fazendo limpeza na sua vida, vai tirando tudo aquilo que te afasta de Deus, vai tirando tudo aquilo que te rouba o tempo com Deus. Aí você vai ver Deus derramar da glória dele sobre a sua vida e te encher, te renovar, trazer de volta os dons, o dom de profecia, o dom da palavra da ciência, o dom de discernimento. Ele vai trazer de volta. Então busca Deus, ore ao Senhor e deixa Ele encher você. É
promessa, é promessa, é promessa. A palavra ela vai ardendo no nosso coração. E aí você vai dizendo: eu quero, pastor, eu quero ser cheio, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser renovado, eu quero, pastor, eu quero sentir isso aí, eu quero sentir isso aí, esse poder maravilhoso, esse poder glorioso, é o poder de Deus e continua operando no nosso meio nos dias de hoje. Aleluia. As pessoas olharam e a Bíblia diz que eles começaram a observar: está acontecendo alguma coisa ali. Olha só o barulho. 120 crentes conseguiu chamar a atenção de pessoas, de muitas pessoas que estavam do lado de fora. Eles estão embriagados. Pedro diz não. Pedro diz não. Pedro cheio de Deus, porque quando ele estava com Cristo, ele negou. E eu também negaria em meio às ameaças. Não estava preparado ainda. Qualquer um de nós aqui negaria Cristo. Olha que interessante. Com Jesus aqui presente, Jesus vivo, ele negou. E agora, Jesus vivo nele, subido ao céu, porque o texto diz: e tendo dada a diretriz, ele sobe ao céu. E a sede dos apóstolos era tão grande que era Jesus subindo e o olhar fito no céu. Jesus desapareceu e o olhar fito no céu. Sabe o que é isso? Eu não quero de novo perder a presença de Jesus Cristo. Eu vou continuar olhando para Ele, eu vou continuar andando no caminho dele. Você quer saber de uma coisa? Não olha para A, nem B, nem C. Olhe somente para Jesus, olhe somente para Cristo. Ele continua o mesmo, Ele não mudou. Ele continua o mesmo, Ele não mudou. Ele subiu o mesmo, Ele não mudou. Olhe para Jesus, Ele é o exemplo da igreja, Ele é o pastor da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é. Eixa da calamaia, na maia. Olhe somente para Jesus. Esse irmão que está do seu lado é falho, os obreiros que estão na minha retaguarda é falho, o pastor é falho, mas Jesus não pecou, Ele é perfeito. Olhe para Cristo, olhe somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia. Sabe por que o Espírito Santo muitas das vezes não opera? A gente não chora mais. A gente precisa trazer o lenço para chorar com as mensagens da cruz, com mensagem de santificação, com mensagem que vem e te convida a orar. São essas mensagens que te levam a Deus. Nós precisamos ouvir e trazer e resgatar de volta o Evangelho verdadeiro. Nós precisamos fazer uma reforma. A igreja está deformada. Nós precisamos. E aí, pastor, é muita gente, mas você pode ser um ímpar nessa noite. Você pode fazer a diferença nessa noite, porque foi para isso que Jesus chamou as pessoas, encheu do poder. E agora vai, pregue em Jerusalém, pregue na Samaria, pregue na Judeia, pregue até os confins da terra. Não se preocupe com as ameaças. Vá e pregue. Eu estarei com vocês, eu capacitarei vocês, eu encherei vocês, eu encorajarei vocês. Então pregue, pregue e vá e anuncie o Evangelho. Louvado seja Deus. Nós vamos tirar aqui uns minutinhos para a gente orar, e o pastor vai orar. Agora perceba, Pedro toma a palavra e olha para aquelas pessoas que estão ali. Isso que vocês estão vendo aqui não é embriaguez, não é, mas é o que o profeta Joel profetizou. E aí Pedro então só abre a boca. Imagine você dentro de um navio, o leme todo quebrado e as ondas levando o navio e o barco. Foi isso que aconteceu com Pedro, foi isso que aconteceu com o discípulo. Só abriu a boca e Jesus começou a falar por intermédio dele. Só abriu a boca,
só abriu a boca e veio a coragem, veio as palavras certas. Jesus começou a pregar, por intermédio de Pedro, porque nós somos vasos, e a excelência do poder vem de Deus. Nós somos vaso de barro, lembra? A glória é de Deus, a honra é de Deus. A honra não é nossa, mas a edificação sim é da igreja, mas a glória tem que ser de Deus. Nós somos vaso nas mãos do oleiro. Então Pedro e os demais discípulos só abriu a boca e começou a pregar. Aí chegou o momento da mensagem que ele diz: vocês mataram a Jesus, porque Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra principal, o Filho de Deus, o desejado das nações, o Messias, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você matou, tentou calar ele, tentou colocar numa tumba, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A Bíblia diz que eles ficaram pasmos, eles compungiram o coração e perguntou: o que devemos fazer? Aí Pedro diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. E a Bíblia diz que 3.000 almas se converteram a Cristo. 3.000 almas se converteram a Cristo. A Bíblia diz que a igreja era a mente e o coração. Pastor, eu tenho coisas que me prendem, pastor, que é maior do que eu não consigo me controlar. Quando eu vejo, eu já fiz. O que eu faço, pastor? O apóstolo Paulo nos ensina, Efésios capítulo 10, Efésios capítulo 6, versos de número 10 a seguir. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque Cristo, ele é onipotente, ele tem todo o poder e distribui para a igreja. Então Paulo está dizendo: para vencer as lutas, os pratos, as ciladas, as investidas, a seta do maligno, nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para vencer a pornografia, o adultério, para vencer o alcoolismo, para vencer a droga, para vencer o desânimo, para vencer a angústia, para vencer a tristeza, para vencer o comodismo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pastor, onde eu encontro? Você sabe, você só esqueceu. Volta para onde você começou. Volta para a oração, volta para as escrituras, volta a fazer jejum, volta a frequentar os cultos, volta a fazer a obra de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus. Jovens, irmãs, varões, revista de toda a armadura de Deus, revista de toda a armadura de Deus. Busca ao Senhor, ore ao Senhor, leia a sua palavra, jejue e frequente os cultos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa a palavra falar com você. Está aqui a receita. É isso que eu estou falando. Quer ser cheio, quer receber o revestimento de poder, quer ser batizado com o Espírito Santo, a receita está aqui. É isso aqui. É oração, é palavra, é renúncia, é se envolver com as coisas de Deus, é morrer para o mundo e viver para Cristo. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Nós precisamos do teu poder, nós precisamos do teu poder. Nós precisamos do teu poder, nós precisamos ver lágrimas. Nós sentamos uma terra seca, um sepulcro caiado, e só
poder. Derrama, Pai, sobre mim primeiro. Esse caco quebrado, rachado, essa terra seca. Ouve a nossa oração, e aviva, Senhor, como o profeta Abacuque disse: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos notifica. Aviva, Senhor, a tua igreja. Aviva, Senhor, os obreiros. Aviva, Senhor, os jovens. Aviva, Senhor, os irmãos. Aviva, Senhor, as irmãs. Aviva a tua igreja. Aviva o teu povo. Aviva a tua obra. Aviva, Senhor. Ai, Shadakalamaia, Nayonemaia, Shuya de Rai. Aviva, Senhor. Manifesta o teu poder. Fecha os teus olhos. Deixa o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo. Pode acontecer como aconteceu no dia de Pentecoste. Ele tomar essa casa. Ele tomar a minha vida. Eu oro a Deus pedindo: Senhor, me enche tanto que eu possa ficar dias na sua casa. E se porventura o Senhor achar graça, me leva no culto, me leva embora para casa, mas eu não quero perder a tua presença. Faça igual o salmista Davi no Salmo 51, quando ele disse: cria em mim um coração puro, renove em mim o espírito reto, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Fala com Deus, fala com Deus. Vai orando a Deus, vai orando a Deus, vai confessando aquilo que precisa confessar, vai limpando o coração, vai limpando a mente, vai limpando a casa. Pega a vassoura, tira toda a poeira, vai limpando, vai limpando, vai limpando. Quando não tiver mais nada, aí Deus enche, aí Deus enche, aí Deus enche, aí Deus toca, aí Deus renova, aí Deus dá dons, aí Deus batiza com o Espírito Santo. Ai, Lamaionemaia. Eu quero cantar com você esta nossa canção, e enquanto cantarmos, segura a mão do segura a mão do seu irmão. Na permissão do pastor, vamos ficar de pé. Levante as mãos. Você que é batizado no Espírito Santo, fica do lado de uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo. Você que não é batizado com o Espírito Santo, fica do lado de uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo. Vão acontecer. Não se admire se ouvir línguas estranhas, se alguém falar. Não se admire se ver. Vai deixando o Espírito Santo te encher. Oh, o cego vê. O Deus do qual estou falando. Volta, lembra alguns anos atrás, lembra? Abençoado é só nele crer. Vamos orar, vai orando, vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, vai falando com Deus, vai falando com o Senhor. É neste momento que Deus pode te encher, te batizar. Foi como um culto como esse, todos estavam reunidos, nós estamos aqui reunidos, juntos em oração, juntos em adoração. Então é agora. Deus pode te encher, Deus pode te renovar. Vai dando glória, vai falando com Deus, vai abrindo seu coração, vai se esvaziando de si mesmo, para que a glória de Deus te encha do poder. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Vai falando com Deus, vai adorando ao Senhor, vai adorando ao Senhor, vai orando. Eu quero cantar
Se alguém falar